De carona com Ciro e Manu de hoje, eu tô com mais um amigo querido. E esse é das antigas, David Terra, meu irmão. Muito obrigado por Eu que dedicar um pouco agradeço. do seu tempo para a gente bater um papo sobre cultura, sobre sua visão para a cultura de 2025, as ações culturais 2024. Você que está secretário de Cultura do município de Nilo Peçanha, mas é envolvido na cultura do estado, é superintendente. Me diga aí, primeiramente, quem é David Terra? David Terra, antes de estar na gestão cultural, é um fazedor de cultura, trabalhador da cultura, da cadeia cultural. Sou músico, ator, trabalho também no audiovisual, né? Um amante da cultura popular, brincante do zabiapunga, brincante do samba de roda, membro de matrizes africanas, né? E alguém que, na verdade, pulsa e respira o fazer cultural, né? Então, eu me identifico enquanto fazedor de cultura. Desde sempre, né? Desde sempre. E atualmente eu trabalho com gestão cultural, né, porque entendi que estar fazedor de cultura é muito mais. A gente precisa de políticas públicas que realmente cheguem nessas periferias, né, principalmente a gente que é do interior, que essas políticas públicas de cultura cheguem naqueles que realmente são os verdadeiros arquitetos da cultura, aqueles que preservam e salvaguardam o nosso fazer cultural, né, manifestações como o zabiapunga, os povos de matrizes africanas, né, as benzedeiras, os rezadores, todo esse povo místico cultural que a gente tem no nosso território, que a gente não compreende, que a gente vê isso sendo valorizado em grandes capitais, que a gente vê, né, sendo valorizado a nível internacional e que a gente, de certa forma, tenta buscar incluir aqueles que estão ao nosso lado também dentro desses espaços. Principalmente. Legal. Manu hoje vai participar? Vou participar. Eu vim até de verde, eu combinado com verde, ele. verde, eu tô de azul. É verdade. E aí, meu povo, tudo bem com Hoje vocês? ela tá participando. Hoje eu tô participando também, né? Um amigo querido, David, que já é de longas datas, né? E o que ele faz, né, na cultura, eu acho muito importante. Principalmente eu, que adoro muita coisa da arte. Então, para mim, ele é uma pessoa muito importante nessa categoria. Óbvio, como pessoa também, não tem nem o que falar. Mas, assim, você falou da zabiapunga, né? Eu vi que vai ter um evento em Cairu, mas também vai ser em Nilo Peçanha. Eu não entendi bem, você poderia me explicar isso? Na verdade é o encontro dos caretas e zabiapungas do Baixo Sul, né, onde reúne todos os zabiapungas. Esse encontro vai acontecer no dia 20 em Nilo Peçanha e no dia 21 em Boipeba. Por que em Nilo Peçanha e em Boipeba? A ideia é que a gente possa ter esse encontro todos os anos, né, Ciro? E que a gente possa também participar nos outros municípios que fazem parte. Afinal, o zabiapunga só existe no Brasil, no município de Valença, Taperoá, Nilo Peçanha e Cairu. Ou seja, algo exclusivo no mundo desta região. Exatamente. É algo único no mundo. Para você, da Costa do Dendê, Costa né? do Dendê. para você ter assim noção da importância que essa manifestação tem, em Nilo Peçanha que a gente trabalha, né, a salvaguarda do zabiapunga desde da criança até o zabiapunga adulto, a gente é muito procurado por universidades, procurado por outros países. Agora mesmo a gente teve encontro, né, com alguns representantes da cultura do Mali para conhecer o zabiapunga e tentar entender também a história de África. Né, porque a gente tem hoje na África manifestações que ainda se mantêm vivas, que são muito parecidas com o zabiapunga. Apesar do zabiapunga nos registros históricos ser uma manifestação que vem do povo banto, da África Central, que chegou aqui no território através dos negros escravizados, né? Existe uma ligação muito forte com outros países africanos, inclusive da parte da África Ocidental. Exato. Então, a gente tem hoje uma manifestação cultural que é importante não só para o nosso território, mas para o Brasil e para o mundo. Mas, Legal. David, você é muito conhecido por conta da Zambiapunga, por ser músico. Eu sempre lembro para você quando você tocou Zambiapunga na guitarra. Foi na guitarra? Foi no palco do Jardim. Aquilo ali para mim foi um momento, tanto que eu não esqueço, que até hoje eu lembro, um momento mágico. Eu parei assim, disse, eu tô ouvindo isso mesmo. Foi espetacular, foi fantástico. Eu já era seu fã, me tornei ainda mais fã naquele momento. Mas você não é só o cara da cultura ligada aqui à região, não só da Zambiapunga. Você também tem atuação em diversas outras áreas. De formação, o que é que você faz, o que é que você fez e o que é que você atua, David? Então, eu venho justamente dos palcos, né, e da arte de rua. Muito cedo, com 16 anos, eu já incorporava uma banda chamada Rock Bis aqui em Valença, que era uma banda muito conhecida, onde eu tive a honra de muito novo participar de um projeto realmente profissional, né, com
músicos que já viajavam, já me levaram para outros palcos além do meu município. E através desse movimento foi algo que eu disse assim, eu quero isso para minha vida. E a música abriu os caminhos, eu estudei artes cênicas, fiz todos os cursos possíveis no Centro de Cultura Lívia Barradas. Por isso eu sei da importância da gente ter uma gestão cultural realmente, né, efetiva na participação de formação dentro da cadeia produtiva da cultura. E através desses cursos eu fui militando a cultura, mas trazendo isso para mim através da arte, buscando me encaixar dentro dos editais. E aí quando eu percebi que a burocracia era muito grande, Ciro, eu disse, poxa, se eu não estou conseguindo acesso, mesmo buscando universidades, mesmo buscando parcerias, os outros não vão conseguir. E é burocrático mesmo. Exatamente. Super burocrático. E aí eu fui passar a trabalhar com grandes artistas que me ensinaram, né? Então tenho na minha vida, na minha trajetória, né, companheiros que me ensinaram muito, como Caco Monteiro, que é ator, Lula Oliveira, cineasta, que me trouxe para o setor do audiovisual, aonde eu consegui trabalhar e desenvolver a técnica de som, assistência técnica de som, junto com a companheira Adriana Luiza Pena, que é premiada, renomada no Brasil inteiro como técnica de som. Também, né, outras figuras, o mestre Otávio Mota, que traz para a gente tanto conhecimento, colegas como Adriano Pereira, com a ocupação cultural. E nessa eu fui saindo, militando, aprendendo com o outro. Piscite Mota também, que faz grande parte da minha vida. Você com ele nas redes sociais, postando uma foto, fazendo uma resenha. E abriu muitas portas para mim trabalhar com outros artistas grandes, Juca, né? Juca Chaves, que chegou a falecer, entre outros. Então, cara, com isso, Ciro, eu comecei a perceber que se eu não militasse essa política pública de gestão cultural, o acesso que estava chegando para mim não ia chegar para os meus aqui na ponta. E em 2017 eu recebi o convite do prefeito, então, de Valença, Ricardo Moura, compor a sua gestão. Entrei na Secretaria de Cultura de Valença enquanto gerente do patrimônio histórico. Desenvolvi um trabalho com a secretária Janete, que é outra pessoa que me ensinou muito também, uma grande memorialista da cidade. Janete Von, que traz pra gente o pertencimento mesmo de saber que você está dentro de um município que faz parte da história do Brasil. Verdade. Isso me encanta. E a partir daí eu só fui, né? Virei diretor de cultura do município, adentrei ao Fórum dos Dirigentes de Cultura do Estado da Bahia, terminei virando presidente desse Fórum dos Dirigentes de Cultura do Estado da Bahia, e eu percebi que os gestores também não têm orientações para fazer com que a política pública de cultura aconteça. Então, só os desafios foram aumentando, né? E aí recebi o convite, lógico, da prefeita de Nilo Peçanha, logo depois da gestão de Ricardo Moura, para assumir Nilo Peçanha, a gestão cultural. Através de Nilo Peçanha eu assumi, e também através do fórum, a presidência da Rede Nacional dos Gestores de Cultura, com esse trabalho de orientação que a gente faz, né, ensinando como cadastrar o gestor na plataforma, como fazer uma relação intersecretarias, como operacionalizar essas leis que estão aí, que eu também participei da criação delas, né, e que são leis federais agora que aplicam recurso direto nos municípios. E Nossa Senhora, estou militando por esse Brasil inteiro. Eu já perdi até o fôlego. Eu tive uma dificuldade uma vez, eu ia fazer um título, né? E títulos são bem, tem que ser curtos. Aí eu disse, David, ele é o quê? Ele é isso, é isso. O quê, eu vou botar ele? qual? Aí eu fui no seu Instagram, aí vi a primeira, eu disse, eu vou botar essa aqui, essa deve ser importante. Qual é o título hoje, o principal, assim? Se eu chamar David Terra David Terra gestor cultural e fazedor de cultura. Pronto, gestor cultural e fazedor de cultura no estado da Bahia e no Brasil. E no Brasil. Né? E esqueci de falar ainda, Ciro, que hoje também eu faço parte do Conselho Estadual de Cultura do estado da Bahia, como representante dos municípios baianos, né, representante do poder público. E agora há pouco eu fui eleito, né, através do colegiado do próprio Conselho, para a Câmara do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Natural da Bahia. Nossa, que legal. Mais uma. A gente tem que guardar esse vídeo aí, viu? Nossa, porque daqui a pouco ele tá tão famoso que a gente não vai conseguir nem ter acesso a David. Não, eu vou ter. Aí com a gente vai ter. Você, David, ó, vamos conversar. Não, gente, vocês precisam parar. Se um dia vocês pararam para conversar com o David, vai ser tanta conversa e você vai sair de lá da conversa bastante evoluída, vamos dizer assim, porque a gente marcou um café na nossa casa.
Ele chegou lá o quê? 5 horas da tarde. Por volta de 5 horas da tarde. Saiu de lá o quê? Ia dar 10, não foi? Quase 10 da noite. Foi, conversando Só sobre conversando. tudo. Sobre E se eu não arte, tivesse cultura. compromisso, eu acho que a gente Pois ia lá. é. E interessante, assim, aí ele saiu de lá e a gente ficou rico de cultura, de história, tantas coisas que a Aprendizado, gente não sabia, assim, então é um aprendizado. Então isso é legal quando você para conversar com alguém que tem algo a lhe ensinar, algo a acrescentar sobre onde você mora, Exatamente. principalmente onde você mora, a realidade que você se encontra e o que você pode também ensinar outras pessoas. Então esse cara aqui, ó, vale a É pena gente você boa parar demais. para conversar, viu, gente? Vale mesmo. Qualquer tempo que você tiver de oportunidade para conversar com o David, converse, porque você É vai verdade. aprender. Tem algumas figuras aqui na cidade de Valência, na região, que a gente tem prazer de parar para conversar, porque a gente sabe que aquele tempo que você parou, você vai sair melhor sair do que quando você enriquecido, é chegou. verdade. Isso é muito bom. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Faça quantas Eu você tava aqui quiser. na hora que ele tava falando. Você tem filhos, não é isso? Tenho, Tem tenho. quantos filhos? São 3 filhos, 2 biológicos e 1 de criação. Pronto. Dos 3 filhos que você tem, algum já foi pra arte? Então, estão caminhando, né? Estão caminhando. O meu filho mais velho, que é o filho de criação, Ah, Guilherme Enze, ele desenha. O meu filho Joaquim desenha, também está escrevendo Arte. poesias. Outro dia eu me surpreendi. Ele é Nossa. neto de Juliano Brito. isso, Então, aí Julião, não meu tem Deus surpresa, do né? céu. neto de Juliano Brito, É neto arte de Irene mesmo. Dores, Ah, neto de pronto, Denise aí- Trona, neto de Paulo do Ferro Velho, Pois é. né, que é o meu aí- pai. Então já está caminhando também. E Pedro, o mais novo, Só esse tem homem? aí é um ator, só homem. Só homem, 3 meninos. Já é ator. Já é ator, já é à toa, já é descolado também, gosta de bater um papo. David, 2024 foi um ano, obviamente, de muitas ações culturais, de muitas aberturas de editais. Inclusive teve em Valença vários treinamentos, né, para as pessoas saberem participar desses processos de seleção, desses editais culturais. Lei Paulo Gustavo, lei isso, lei de incentivo à cultura. E quais foram os mais importantes, na sua opinião, que teve, todos são importantes, mas assim, aquele que teve um peso e uma abrangência maior para diversos setores e diversas pessoas que têm a produção cultural na veia? Então, Ciro, para mim, assim, eu acho que a grande conquista, na verdade, cada edital desse é uma conquista importantíssima para o nosso setor cultural, para a nossa cadeia cultural, né? Mas a gente vem mudando essas importâncias, cada edital que a gente completa. E para mim, assim, dentro desse processo que a gente vem vivendo nos últimos anos, a maior importância é a criação da Política Nacional Aldir Blanc. Porque tanto o edital da Lei Aldir Blanc, né, quanto o edital da Lei Paulo Gustavo, eles eram emergenciais. Então, eles eram uma política pública de cultura para o setor cultural num período de pandemia. Né? Lembro, verdade. Por que a gente vem executar apenas em 2024 e 2023 a Lei Paulo Gustavo? Porque, na verdade, ela não foi regulamentada e regularizada quando ela foi proposto, que foi durante a pandemia do Covid-19. Né? A gente teve um presidente que não compreendia a importância do setor cultural, e aí, para mim, é onde está a parte mais bela disso tudo. Porque todas essas leis, Ciro, elas são construídas por diversas mãos. Elas são construídas pelo povo da cultura. E elas foram aprovadas num governo que não acredita na cultura. Né? Você vê, né? Além de ter sido aprovada num governo que não acredita na cultura, o governo foi contra os próprios parceiros do governo, porque ela foi aprovada por unanimidade, Exatamente. tanto no Senado quanto no Parlamento. Né? E por que ela foi aprovada por unanimidade? Porque o trabalhador da cultura, ele é independente de ser de esquerda, de centro, de direita. Afinal, quando você está financiando a cultura, você está financiando a população, a pessoas que, né, dependem desse segmento cultural. E aí, lógico, a gente entende que muita gente faz parte da cultura, mas trabalha na cultura como um hobby. Né? Tem aquele que empregos formais, eu sou pintor, mas eu sou pintor porque eu sou advogado, chego em casa, então eu vou fazer aquilo como um relaxamento. Terapia. Mas tem pessoas que sobrevivem da cadeia da cultura, da cadeia do entretenimento. Isso. Principalmente pessoas que são montadores de palco, né, cinegrafistas dentro da cadeia do audiovisual, atores que estão ali dedicando o seu dia, né, a estar trazendo informação, seja através da novela, da telenovela, do jornalismo. Tudo isso é uma cadeia cultural, né, que é uma indústria. E essa indústria é uma das indústrias que mais movimentam recursos no nosso país. Né? E a cultura, ela permeia todos os setores. Se você vai no turismo, imagina o turismo sem cultura. Não tem condição. Você ir no município, né, fazer a viagem e chegar lá no município, não conhecer a história do município, não conhecer as manifestações culturais que tem nesse município.
Então ela está na cadeia do turismo. Não existe turismo né? sem A saúde, quantas terapias são feitas Exato. através das atividades culturais. Verdade. Né? A educação, você tem diversos programas. Eu mesmo, se hoje eu sou trabalhador da cultura, eu agradeço a minha formação com a professora Rosângela na escola, ensinando a gente sobre poesia, com Celeste Martinez, que foi minha professora de artes, né, que me traz esse Legal. encantamento e dizer, não, posso ser trabalhador do setor cultural. Então a gente precisa entender quem são esses trabalhadores da cultura, quem depende da cultura, e também compreender que a nossa política pública de cultura, se a nossa democracia é de 89, a nossa democracia cultural ela é de 2007. Acabou Porque de nascer, antes praticamente. do ministro Gil, não existia prerrogativa do que era realmente cultura. E Gil traz, quando foi ministro, uma prerrogativa de dizer, não, cultura é essencial, cultura tem que estar na mesa, né, como o nosso alimento. Você precisa consumir cultura, você precisa compreender a cultura. E essas pessoas que se dedicam a isso precisam ser visualizadas, precisam ser fomentadas. Não tem como sobreviver, não tem como continuar produzindo cultura. Exatamente. Né? Não dá para ser criativo com fome, né? E Não aí dá eu pra ser volto, viu, criativo. Ciro? Por que eu acho que a política nacional é mais importante? Porque a política nacional de Blanc, nessa prerrogativa construída de várias mãos para a Lei Aldir Blanc, que foi construída pela deputada Jandira Fegali, com a deputada Benedita da Silva, que trouxe os fóruns, o qual é onde eu apareço nacionalmente, né, para a construção através dos gestores, que é quem faz a aplicação da política pública de cultura, e com aqueles que realmente são os verdadeiros arquitetos, que são os assistidos pela política de cultura, que são os trabalhadores da cultura. Então, nesse momento da pandemia, a gente se uniu, criou essa Lei Aldir Blanc, né? Trouxemos a prerrogativa, por exemplo, a importância do Fórum dos Dirigentes de Cultura do Estado da Bahia e a nossa participação na construção dessa lei. A gente traz uma prerrogativa de que os municípios tinham que fazer adesão ao programa e captar o seu recurso, e não aquela prerrogativa do passado, que antes mandava o dinheiro para o Estado repartia da forma que queria, né? A gente compreende que, independente de lados, se o município tem uma manifestação cultural, se o município tem uma gestão cultural bem aplicada, ele tem que ser fomentado pela federação, ele tem que ser fomentado pelo Estado também, né? E a cultura ela vai nascer no município Isso. para se receber o recurso do Estado, não o contrário. Não é o Estado que vai impor. A cultura vai ser essa, as tradições culturais dessa cidade vai ser essa. Vai não é ser assim, essa, né? não é assim. É o inverso. E a política, viu, Ciro? Só para completar, a Política Nacional de Blanc hoje, ela compreende, através das duas leis, aquilo que foi efetivo e aquilo que não foi efetivo. Afinal, a maioria dos municípios brasileiros lançaram editais pela primeira vez na sua vida. A maioria dos municípios. E aí eu posso colocar mais de 80% dos municípios brasileiros. Mais de 80%. Sim, Caramba. porque, por exemplo, Valença, a gente tem uma lei cultural instaurada, né, um sistema municipal de cultura instaurado desde 2016. Mas o primeiro edital de cultura foi lançado em 2020. E já se debatia em 2007 sobre isso. E como já se debatia antes, porque a gente escuta, né, nossos mestres, tanto Otávio, Juliano, entre tantos outros arquitetos, Maria Cláudia Rodrigues, que militava por políticas públicas de cultura, que na verdade a gente está executando hoje aquilo que foi brigado lá no passado. A gente sabe que mesmo com todas essas leis de incentivo à cultura, todos esses editais, tudo isso aberto, ainda tem muita gente à margem disso tudo, muita gente que não consegue acessar essas informações. Você falou no início desse bate-papo que quando você entrou, você percebeu que mesmo você tendo passado dos bancos da faculdade, estava tendo dificuldade em compreender aquilo para acessar. Então as outras pessoas também não teriam. Mas ainda é complexo o processo, ainda é difícil por diversos fatores. O que é que você vê de ferramentas que pode facilitar o acesso dessas pessoas para que elas possam então disputar, participar daquele edital? Então, Ciro, eu acho que principalmente levar formação à cadeia cultural. Porque a gente compreende, enquanto fazedor de cultura, que precisa ser fomentado, né? Mas a gente também entende que o fomento tem que vir até o momento que você não precisa mais desse fomento público, Claro. né? O crescimento. E isso, existe uma burocracia enorme para que esse recurso de fomento chegue até você. E isso evoca uma legislação, regulamentações que passam por jurídicos, que passam por outros setores dentro da cadeia da relação intersecretarias, intersetores da cultura. Então, o jurídico, por exemplo, ele
compreendia antes do nosso Sistema Nacional de Cultura, antes do nosso Marco Regulatório da Cultura, que foi sancionado apenas esse ano, é que a compra da prefeitura, ela sai de CNPJ para CNPJ, né? Que você faz isso através de cotação. Por exemplo, eu vou construir uma escola pública, eu vou cotar qual é o meio financeiro mais econômico e viável para fazer isso aí eu faço cotação. Só que como é que você dá valor ao fazer cultural? Se ele não é algo material que você pega, se você não tem como contabilizar o quanto que o artista, que o fazedor de cultura, né, conseguiu chegar para aquela produção cultural dele ter aquele nível. É um desafio e tanto. Então, juridicamente, a gente ainda tem discutido sobre esse desafio com o Ministério da Cultura, né, com os entes federativos, porque a gente realmente está evoluindo para esse fazer cultural. A gente precisa usar exemplos de grandes países, né, e também compreender a territorialidade de cada local. Afinal, você não pode comparar, e isso a gente briga muito no Conselho Estadual de Cultura, pela territorialização da cultura. O que é a territorialização da cultura? É o Estado fazer editais voltados para cada território. Por quê? Porque em Salvador você tem universidade pública, né, na área de formação artística, belas artes na UFBA, música. Então você tem um meio acadêmico que vai estar ali concorrendo. Exatamente. E no interior a gente só tem informação ou da própria Secretaria de Cultura, que estão se formando, né, ou dos trabalhadores da cultura que são voluntários, como Jess Coutinho, que é uma representante cultural territorial de cultura, que faz um trabalho aqui de formação, e a gente precisa ampliar essa formação, porque hoje o que a gente tem estabelecido do meio, né, cultural para o acesso são essas ordens burocráticas, que a gente precisa ampliar, né? A gente precisa compreender de que a cultura ela não vai ser atendida apenas pela política de edital. A gente precisa atender a cultura também como uma política de assistência social, porque você tem artistas itinerantes que estão rodando, né? Então esses artistas itinerantes, eles não têm moradia, muitas das vezes. Tem CNPJ. Não tem CNPJ, não tem como, né, constituir toda a medida burocrática que é estabelecida. O circo, né? Tipo o circo, né, os artistas de rua. Então a gente precisa ampliar também para uma política de assistencialismo social e entender, ainda mais do que a gente já vem entendendo, que essa cadeia cultural ela precisa ser fomentada, porque ela gera renda, ela gera desenvolvimento. Se o fazedor de cultura ganha dinheiro, onde é que ele compra o material dele? É no comércio local. Então a gente precisa fazer esse ciclo econômico girar. David, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Porque pode ser uma dúvida até de quem estiver assistindo. Os fazedores culturais, fazedores culturais ou é agente cultural? Não sei. Fazedores de cultura? Por exemplo, grupo de dança pode participar de edital. Capoeira, quem mais pode participar? Por exemplo, Valência tem um monte de coisa. Tem quadrilha, tem Zabiapunga, tem do boi. Bom Meu Boi, o que mais tem aqui? Os atores, de modo geral, músicos, então, artistas todos plásticos. eles podem participar? Então, ou o que mais pode participar? Todos podem participar, mas é importante que você esteja, né, atento às especificações que cada edital traz. Né? Por quê? Porque quem faz a política pública de cultura são as gestões. Né? E elas vêm com a prerrogativa do que foi direcionado aquele recurso. É quando a gente fala que na saúde aquele recurso é destinado a gabinetes odontológicos na zona rural, específicos. Então hoje a gente recebe também recursos específicos. Quando a gente fala de programas como Cultura Viva, que Valência está inserida no programa Cultura Viva, a gente está falando da cultura popular, a gente está falando, né, daqueles arquitetos culturais que fazem parte dessa cadeia cultural, que estão dentro do programa Cultura Viva. O que seriam esses arquitetos? Então, o que seriam benzedeiras, rezadores, manifestações populares, quadrilhas juninas, tudo isso é a cultura também. Exatamente. Rezadores. Tudo isso é cultura. Aquele pequeno artesanato popular que você vê na beira da estrada é cultura. O artesão ele tem um trabalho intelectual para fazer aquilo acontecer, né? Então, a cultura ela é dividida através de segmentos. E aí a gente tem os segmentos das artes visuais, o segmento das artes cênicas, a gente tem o segmento musical, a gente tem o segmento da cultura popular, que está incluído no Cultura Viva, né? E é compreender, por isso que a gente precisa levar essa informação para que as pessoas se compreendam, porque a maioria dos trabalhadores da cultura, eles não sabem que são trabalhadores da cultura. E quando você fala assim,
Muito massa, mano. Uma benzedeira, nem eu sabia que era cultura também. Enfim, é ignorância também, né? E ainda tem os patrimônios materiais, né? Que são os patrimônios históricos, aqueles prédios que contam a nossa história, da nossa origem, que precisam ser preservados, né? A política de museus, que a gente ainda não tem isso implementado no nosso território, mas que quando a gente viaja para grandes estados, a gente já pensa logo, não, vou visitar o museu da cidade, porque é quem conta a história da cidade. Museus, praças, você vai visitar. David, olha, o papo era para ser bem rápido, era para ser 7 a 10 minutos, mas assim, é tanto assunto que a gente tem para falar com o David, que 1 hora, 2 horas, 3 horas não seria suficiente. Então vamos fazer o seguinte, esse aqui a gente já vai para terminar, depois a gente vai marcar. Não vai faltar oportunidade, eu tenho certeza disso. Que tem coisas para acontecer nos próximos meses, nas próximas semanas. Muita coisa. Nos próximos dias vocês terão notícias que coisas vão acontecer. E a gente começar a falar de assuntos pontuais. Editais, como é que participa do edital? Cursos para se preparar para o edital. O que é arte, o que é cultura? Como é que pratica isso? O que é que o Estado faz? Como o município pode colaborar com a cultura? Isso não só para o município de Valença, Nilo Peçanha, mas para todos os municípios do Brasil. Então a gente tem muitos assuntos para discutir. Eu queria, ainda quero, fazer um bate-papo com você falando sobre sua trajetória, só sobre David. Desde garoto, desde criança, onde ele jogava bola, onde ele estudava, como era esse menino aqui quando criança, com 10, 12 anos de idade. Eu quero saber sobre isso também, para preservar essa memória aqui, ó. Isso aqui é salvaguardar essa memória cultural, né? Que precisa ser salvaguardada. Então, eu queria só que a gente finalizasse, você pontuando alguns aspectos importantes da cultura para 2025, que você acha que deve ser incentivado, deve ser fortalecido, vamos dizer, e pontos que precisam são pontos de alerta, que estão um tanto negligenciados, que precisa se acordar urgente para isso. Perfeito, eu acho que a gente precisa, na verdade, potencializar, Ciro, a nossa cultura no nosso território, né, para que a gente possa acompanhar territórios que estão desenvolvidos, porque nós somos desenvolvidos culturalmente, né? E aí quando eu falo assim de potencializar, fomentar, levar para a televisão, mostrar para o povo de fora através da cadeia turística, né, do nosso calendário cultural, atrair as pessoas para estarem tendo visibilidade para essa cultura, que é o nosso grande potencial, é o Arguidá, né, o próprio Zambiapunga, que é do território, os nossos músicos, temos excelentes músicos, atores também, né? E acho que o ponto de alerta que a gente tem aí é a política de preservação do patrimônio histórico. É o grande ponto de alerta, porque a gente hoje tem essa política de fomento cultural, então tem existido incentivo, por mais que não chegue a todos, mas o incentivo está chegando. Mas o patrimônio, ele continua esperando, né, essa reforma, e quando a gente vai ver, ele não tem mais tempo. Com isso a gente tem perdido diversos patrimônios históricos que contam a nossa história, da nossa cidade, não só da cidade, a história do Brasil. Afinal, você tem hoje, por exemplo, Valença, que participou da Batalha do 2 de Julho. A gente tem um marco aqui do 2 de julho, né, reverenciando Valença. Valença tem um título da decidida. E fazer esse trabalho de educação patrimonial nas escolas, porque esse é o grande ponto de alerta. Além da gente estar perdendo patrimônio, eu acho que o maior ponto de alerta é que a gente está perdendo a nossa identidade cultural. E a gente precisa salvaguardar isso. Como você salvaguarda? É trabalhando com as crianças, é trabalhando com os adolescentes, para que eles entendam a importância daquele patrimônio e possam, de maneira contemporânea, aproveitá-lo ao máximo para compreender a sua história e para fazer novas coisas, né? Novas histórias. Muito bem colocado. Para finalizar, Manu, você tem algum... Não, já perguntei. Eu vou fazer uma pergunta que Adriano Pereira, uma vez, fez uma apresentação naquele... Como é que chama o evento que ele sempre faz há muitos anos? Ocupação Cultural. E um dos primeiros questionamentos que tinham num cartaz de Adriano, logo no iniciozinho, que ele já faz há muito tempo, era: cultura, o que é? Né? Porque, isso não é cultura, mas o que é? Para David Terra, cultura, o que é? Me apoderando desse questionamento de Adriano. Para mim, cultura é tudo. Cultura está no nosso jeito de vestir, cultura está no nosso jeito de falar, cultura está no nosso jeito de se expressar. Está na nossa história, então cultura é tudo. Hoje o que eu tento aprender é o separar do que é política cultural, né, o que é fazer cultural do que é cultura. Cultura para mim é tudo, né? Exatamente. David,
muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. Eu quero falar com você bastante ainda sobre vários aspectos. Manu hoje participou. Ela, quando foi David, ela se empolgou. Eu vou participar. Hoje eu quero, porque normalmente ela fica quietinha aí no canto, não quer falar nada. Não, porque soltava muita coisa de política e às vezes você quer. Mas aí é deixa ele política. falar, né? Não, Política de lógico, desenvolvimento aqui cultural. é mais política ainda, mas eu falo assim. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Esse é David Terra, antigo também chamado David Troina. Ainda usa esse termo? Rapaz, não uso muito, porque se chegar às vezes em qualquer lugar, até onde eu trabalhei, e perguntar assim, quem é David William Troina dos Santos? David William Troina. As pessoas não sabem, mas David Terra todo mundo sabe. E agora em alguns espaços, Davi Terra, né? Davi Terra, pronto. Ele já falou tudo o que ele é. Isso foi só uma parte do que ele faz, do que ele atua. Esse cara aqui, você não tem ideia da importância que ele tem para a cultura regional, para a cultura da Bahia. Verdade. As lutas que esse cara traz há muito tempo, não é de hoje não. Não apareceu do nada, caiu de paraquedas, entrou, não. Há muito e muito tempo a luta na cultura, pela valorização da cultura, pela preservação da cultura de Valença e da região. E é uma honra para a gente ter você aqui nesse bate-papo. Gratidão, é uma honra para mim estar aqui junto vez. com vocês. Obrigado. Valeu. Aguarde que vem mais novidades, a gente vai falar sobre cultura mais adiante. Avisa logo. Avisa logo.